Com a vinheta gaguejando hoje, logo de saída, bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Então, agora eu vou lançar um bordão aqui para cada absurdo que a gente vê no Não, Brasil. Ê, Brasil, ê, beleza, que beleza. Né? vai repetir o dia inteiro isso aí. Vai longe. É melhor eu gravar, Isso, né? vou pedir pro Michael fazer Deixa sem fim. gravado já. Deixa gravado. Ê, beleza, ê, Brasil. E aí, Silmar, não teve ontem por aqui? O que você conta hoje pra gente? Tá bem, vamos lá. Mercado financeiro com o dólar operando em alta nessa manhã de quarta-feira, 0,4%. R$ 5,73 a cotação na moeda americana. Expectativa com a decisão do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que sai hoje no final do dia. Mercado de ações com leve queda de 0,3%, o índice Bovespa na B3 de São Paulo. Petróleo operando com leve queda no mercado internacional, 0,3%, praticamente estável. E o mercado de commodities agrícolas com destaque para a alta da soja também do algodão, dois produtos que podem ser beneficiados com o início previsto aqui de conversações entre Estados Unidos e China. Essa é a novidade do dia, está impactando em todos os mercados, na verdade, principalmente no mercado agrícola, a notícia de que, finalmente, autoridades dos dois governos, dos Estados Unidos e da China, resolveram sentar para conversar. Um encontro vai acontecer na Europa, se não me engano, em Bruxelas. Acho que temos uma notícia sobre isso aí, entre o secretário do Tesouro dos Estados Unidos e o seu correspondente lá na China. Tanto os dois países aí dispostos a sentar na mesa para resolver o que fazem com esse tarifaço mútuo que começou há uns 2 meses aqui, prejudicando o comércio entre os dois países. A gente já vai comentar isso na notícia específica sobre esse assunto. O fato é que isso está mexendo com os preços, né? A soja subindo na Bolsa de Chicago, porque isso pode beneficiar a soja americana, alta de 0,9% nesse momento. O algodão também sobe em Nova York, 0,3%, basicamente pela mesma razão. Trigo estável nesse momento em Chicago. O milho sobe também 0,7%. Voltando na Bolsa de Nova York, temos o açúcar caindo 1,4%, suco laranja também com queda forte, 6,7%, basicamente refletindo a tendência de uma produção maior de suco no Brasil na próxima safra, que começa daqui a um mês. Café arábica cai também 0,5%, já o robusto em Londres com alta de 0,8%. Esse é o retrato dos principais mercados que a gente acompanha diariamente, pelo menos até agora, Tavinho, que é o final do dia de quarta-feira. À tarde podemos ter alguma alteração nessas cotações. Bom, vamos lá. Já que você tocou no assunto, vamos começar por aí. Representantes do governo dos Estados Unidos e da China devem se reunir nesse sábado para discutir, sábado agora, dia 10, para discutir pela primeira vez o rolo lá da disputa tarifária. A informação foi confirmada por autoridades americanas à agência Reuters. A reunião acontecerá em Genebra, na Suíça. Segundo a agência, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e o principal negociador comercial do governo de Donald Trump, Jameson Greer, liderarão a comitiva americana. Já a China ainda não anunciou oficialmente quem a representará. A expectativa é que o vice-premier e autoridade dos assuntos econômicos do regime chinês, He Lifan, participe. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos afirmou que o objetivo do encontro é aliviar as tensões comerciais. O Ministério do Comércio da China também confirmou que o país aceitou retomar diálogo com os Estados Unidos, segundo nota oficial reproduzida pela Reuters. Com base nas expectativas globais, nos interesses da China e nos pedidos de empresas e consumidores americanos, a China decidiu retomar o contato com os Estados Unidos. Bingo! Daquilo que a gente já estava comentando faz tempo. Não é bom para ninguém isso aí. Foi uma medida lá que o Trump tomou para peitar e tal, sei lá eu. Mas você sabe aquela história mais ou menos assim? Família milionária, né? Morre o patriarca, morre a matriarca. Tem 3 herdeiros. Eles começam gananciosamente, cada um querer mais do que o outro, uma parte maior da fortuna. E aí a briga, e aí a briga, e aí a briga. Alguns anos depois, eles descobrem que estão sustentando o escritório de advocacia
e a fortuna está indo para as cucuias, como a gente diz. Por buraco, eles vão ficar pobres, o escritório de advocacia vai ficar rico. Então eles sentam e falam, ó, vamos fazer um acordo aqui, porque não está bom para ninguém, está bom para o advogado. Mais ou menos isso, está bom para os outros, né, Silmar? A gente imaginava que isso não ia durar muito, até que está saindo rápido esse primeiro encontro. Isso mais cedo ou mais tarde aconteceria, e já vai acontecer a partir desse sábado. Um primeiro encontro, uma primeira aproximação, para ver cada lado tateando um pouquinho, para ver o que até onde o outro está disposto a ceder. O interesse é mútuo, né? Os dois lados aqui, os Estados Unidos não têm condições de manter por muito mais tempo esse tarifaço, depende muito também de produtos chineses ou produtos americanos feitos na China, em todo o imbróglio aí que acaba afetando a própria economia dos Estados Unidos. E os chineses, por outro lado, têm nos Estados Unidos seu maior mercado, não vão querer perder esse mercadão que paga bem e compra praticamente de tudo que os chineses produzem. Tanto são trilhões de dólares aí em disputa, não tem por que não sentar à mesa para ver até onde o outro lado pode chegar. Então, isso já era esperado, está acontecendo mais cedo até do que o previsto, que aí tem o outro lado da questão, né, Tavinha? Que é como é que fica o Brasil nisso. O Brasil aqui, os empresários brasileiros já esfregando as mãos, igual, bom, vamos levar todo esse patrimônio aqui dos dois lados aqui, vamos trazer para cá, né? Especialmente importações chinesas de produtos brasileiros que vão aumentar. Então, isso agora também fica em xeque. Agora, de qualquer modo, Tavinho, os chineses, depois de todo esse tarifaço de Donald Trump, não vão querer mais ficar vítima de novas surpresas. Então, eu diria que o saldo ainda vai ser positivo para o Brasil. Os exemplos da soja, por exemplo. Os americanos não vão mais querer ficar dependentes dos Estados Unidos em alimentos, por exemplo. Soja e outros produtos que eles importam também bastante, ou importavam dos Estados Unidos, não vão querer voltar a depender do humor de Donald Trump, ou seja lá quem for que vá sucedê-lo. Então, certamente, o Brasil, no saldo vai ser ainda o vencedor dessa guerra comercial, embora, claro, não leve tudo, mas vai levar uma boa parte do que restar dessa briga. Regra desse mundo globalizado, como ele ficou. Ninguém consegue levar tudo porque ninguém consegue carregar tudo nas costas. Mas eu concordo em gênero, número e grau com você. O Brasil deve se beneficiar e muito desse atrito aí que o Trump causou com a China. E agora eles vão sentar, porque é de interesse mútuo, eles são casados naturalmente, é um casamento de comunhão de bens, não tem por que separar. Não tem, já está sacramentado. O negócio tem sido bom para todos. E agora eles vão deslanchar. Vamos aqui para o nosso Brasil, porque os mercados financeiros aguardam o anúncio de novas taxas de juros do Brasil e dos Estados Unidos. Hoje, que é mais uma super quarta. Anúncio que ocorrerá após as 6 horas da tarde de hoje. A expectativa da maioria do mercado brasileiro é que os juros elevem 0,5 ponto percentual, saindo de 14,25% para 14,75% ao ano. Segundo os economistas, a estimativa é baseada nos sinais de desaceleração da economia brasileira e nas indicações do próprio Banco Central. Com o possível aumento, a taxa Selic deve atingir o maior patamar desde julho de 2006, quando os juros estavam em 15,25% ao ano. Caso seja confirmado, será a sexta alta seguida do índice. Na última reunião de política monetária, o Copom, a taxa de juros foi elevada em 1 ponto percentual. Já nos Estados Unidos, a expectativa é que o Comitê Federal de Mercado Aberto mantenha a pausa na elevação dos juros, entre 4,25% e 4,5%. A decisão segue influenciada pelos índices econômicos atuais, que ainda não apresentaram recuo, mas requerem cautela frente aos impactos da política tarifária imposta pelo presidente norte-americano Donald Trump. O novo não tem hoje. Os cardeais começaram a se reunir lá em Roma agora, 11 horas, a primeira sessão. 2 horas da tarde prometeram soltar a primeira fumacinha lá. Eu acho que eles nunca resolveram assim de uma vez de chanfro o novo Papa. Então, Papa novo eu acho que não tem. Agora, juro mais alto tem, hein, Silmar? Porque vai seguir a tendência daquilo que você, o nosso grande poeta dos Pampas, tem cantado em prosa e verso já há algum tempo, Silmar. Pois é, Davi, em princípio, nenhuma surpresa nessas duas reuniões. O Banco Central americano não vai. Estava programada aí redução de taxa de juros por lá também,
antes da posse de Donald Trump. E depois, com todo esse tarifaço, a inflação se mostrando sinais de revigoramento aí por conta dessas tarifas, prejudicam muito a própria economia americana, o Banco Central possivelmente vai manter, não vai aumentar, mas vai manter a atual taxa de juros, que é alta. Portanto, não vai ser nenhuma surpresa essa manutenção. Aqui no Brasil, a tendência é de um novo aumento, mas um aumento menor do que os últimos feitos pelo Banco Central desde o final do ano passado, que era de 1% a cada rodada de reuniões do Comitê de Política Monetária, o Copom. Dessa vez, as perspectivas aqui dos analistas é de 0,25% até 0,75%, ou seja, na média 0,5%, meio ponto percentual, ou seja, mais um aumento de qualquer forma. A dúvida aqui para frente é se será o último, havia essa previsão, né, que seria o último, ou ainda vamos ter mais alguma coisa pela frente, ou vamos iniciar um período de redução da taxa de juros. Esse é o grande ponto de interrogação no momento, e que vai começar a ser desvendado depois da reunião do Copom. O próprio comunicado do Banco Central, depois da reunião, vai deixar alguma pista, por exemplo, se esse é o último aumento, se tem alguma mudança na política monetária do Banco Central em vista. Não vai ser nada taxativo, mas pode ser algum alerta que vai surgir nas entrelinhas do comunicado. Portanto, é bom ficar atento, não em relação à taxa de juros, não vai ter muita surpresa, mas em relação ao comunicado que sai depois, que pode trazer alguma sinalização do que vai acontecer daqui para frente. Vamos lá, então. Agora por aqui ainda, o presidente da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, alertou ontem que a grande preocupação do setor para o próximo Plano Safra são as taxas de juros. Nós apresentamos ao governo uma proposta de Plano Safra. Apresentamos e pedimos até um valor que nós achamos que é razoável em relação aos outros anos, que são 25 bilhões, e pedimos para equalizar o seguro rural, porque ultimamente nós temos catástrofe em cima de catástrofe. Só o Rio Grande do Sul já tivemos 3 anos seguidos perda de safra. Então o governo está dizendo que vai ver o que pode arranjar. Mas muito mais importante é saber que juros o governo vai disponibilizar esse recurso para o produtor rural. Não é por causa disso que o produtor rural vai deixar de produzir no Brasil. Nós somos o grande fornecedor de alimento do mundo. Então o Brasil hoje é peça fundamental para alimentar o mundo. Sumara, a gente entende a preocupação aí do nosso presidente da CNA, João Martins, mas não tem muito como fugir, não. Porque você acabou de comentar sobre a superquarta aí e esses juros que vêm meio ponto percentual já acima. Não tem muito como tabelar para baixo os juros numa situação dessa de pouca retenção por parte do governo. O governo está sem dinheiro e o mercado e a economia estão aí num patamar e numa indecisão e num desce ladeira aí abaixo que faz com que os juros estejam realmente altos. Agora, isso é ruim. E começa de novo aí a novela do Plano Safra, né? Aliás, o mês de maio, que começou na última quinta-feira com o feriado de 1º de maio, Dia do Trabalho, hoje, quarta-feira, já é dia 7. Vai voar, Silmar. Começou a novela do Plano Safra. Não vai sair tão cedo, possivelmente vai sair já na virada para julho, como foi o ano passado, que o primeiro desafio é conseguir arrebanhar todo o dinheiro, que deve ser maior do que o Plano Safra do ano passado, segundo a própria pedida aqui da CNA. Já é o primeiro desafio. Segundo, a taxa de juros. A gente acabou de ver aqui, tem mais um aumento previsto aqui na taxa básica de juros, a Selic. Imagina juros de mercado. Vai ser muito difícil compor aqui algo que seja compatível com aquilo que o produtor tem condições de pagar. Então, o subsídio à taxa de juros, será aí chamada equalização aqui, precisa de muito dinheiro. Se fala em 25 bilhões só para empatar as taxas de juros aqui, ou seja, pegar os juros de mercado, que são altos, e vão ficar mais altos ainda, com aquilo que o produtor tem condições de pagar. E mesmo assim vai ser mais alto do que o juros subsidiado do ano passado. Não tem como evitar isso aí. Senão não há dinheiro para baixar juro, por exemplo, para o Plano Safra. E tem um terceiro desafio ainda, que é a grande preocupação do momento, depois, especialmente aqui no Sul, que essa quebra da safra gaúcha, por exemplo, acentuou ainda mais essa necessidade, é a questão do seguro agrícola, né? A própria CNA está pedindo aqui um subsídio de 4 bilhões para o seguro. Tem sido de 1 bilhão até agora, né? Para que o seguro seja também mais barato, que possa ser absorvido pelos produtores, senão fica muito caro, o seguro é muito caro aqui no Brasil. Então precisa também desse subsídio. É outro desafio, dificilmente vai se conseguir sair de 1 bilhão para 4 bilhões.
Então, somar tudo aqui, vai ser um plano safra aqui muito complicado, dificilmente vai satisfazer todas as demandas dos nossos produtores. E isso, claro, pode ter algum efeito que não vai ser muito bom no desempenho da próxima safra, nas intenções de plantio, se o produtor vai conseguir aumentar a área de plantio, ou não vai aumentar a área, vai reduzir a área, ou mesmo aumentando a área, se vai utilizar a mesma quantidade de insumos que usou na última. Possivelmente isso pode acontecer, ou seja, tudo bem, vou plantar a mesma coisa que o ano passado, vou usar menos adubo, vou tentar segurar o uso de defensivos aqui para combater praga, ou seja, produtividade nada garantido na próxima safra também. Seguimos em compasso de espera e acompanhando. E lembrando aquele jargão americano que diz: that depends, depende, depends on, depende de quê? Tem uma série de fatores que vão acontecer. Mas que não está fácil não. Bom, ótima quarta-feira para você, uma super quarta aí. Não como o Banco Central americano e o Banco Central brasileiro. Uma super quarta para você aí de boas notícias e coisas boas. E amanhã, quinta, a gente volta aqui pro programa. Tá bom, amigo? Combinado, Tavinho. Boa tarde para você, toda a equipe aí. Até amanhã. Até amanhã.